Mas acho que a minha história começa... Bom, falar um pouco da minha família, que é meu centro de tudo, assim. Pessoal, eu cheguei com esse bonequinho aqui, que é metade do Tom e metade do Super-Homem, que eu confesso que eu não consegui entender ainda a relação dos dois. Como é que foi a concepção desse produto? Exato, eu não consigo pensar muito não, mas o Pedro, quando eu tava saindo de casa, eu falei, Pedro, o papai vai precisar sair agora, tal, não vou conseguir colocar você pra dormir. E ele falou, papai, o que você vai fazer? Eu falei, o papai vai gravar um podcast. E aí ele, nossa, que legal. Eu falei, vai ter vídeo, você vai conseguir ver depois. Aí ele falou assim, porque às vezes quando a gente viaja, a gente coloca podcast pra ele ficar tranquilo no carro. Ele e a Estela, a irmã dele. E aí ele falou assim, já sei, papai, então leva esse brinquedo aqui. Fala pra eles que a cabeça gira. Então, eu preciso demonstrar esse produto pra vocês agora, tem que tá? demonstrar, cara. Então, esse é um super-homem e um Tom ao mesmo tempo, que ele tem a capacidade de rotacionar. E aí, a cabeça do Tom pode virar um super Tom, ou sei lá, um super... Não sei escrever bem ao certo. E não só isso, ele também desenhou aqui dentro Que isso, cara? o Jerry, cara, um rato. Tem o Jerry aí dentro, que ele foi comido. Talvez tenha sido comido pelo Tom. Exato. Então, ele pegou e falou assim, pai, mostra pra câmera, pra eles darem um zoom. Eu juro por Deus que ele falou isso, cara. Vamos Pra eles desenrolar darem isso um aí zoom. na edição. E na edição nós vamos botar até o desenho junto, pô. E eles conseguirem ver que, de fato, é um Pô, Tom animal. e Jerry, enfim. Então, Pedro, palavra... Boa. Promessa cumprida aqui. Vai chegar essa... Vai Pra ser ele ver engraçado. depois. Vai ficar felizão. Vou fazer o corte pra ele Vai ver, ficar cara. felizão. Vai ficar felizão. Então é isso. Ele fala, pô, pai, por que ele tá do lado de uma garrafa verde? O que é essa garrafa, né, pai? Enfim, filho. Eu tenho que ter essa conversa em algum momento da vida. Ele sabe o que é bebida de adulto. Ele já sabe. Ai, cara. Mas é isso, sou pai dos dois e minha trajetória profissional começa... Na verdade, antes, de fato, você comentou de análise de sistemas, eu fiz curso, eu fiz curso de profissionalizante no Senai, Uhum. quando eu tinha 14 anos. Um amigo estudava comigo no colégio. As maiores invenções do país geralmente saem de lá, porque a galera... Hoje em dia o pessoal até brinca assim que, cara, qualquer invenção diferente que tem algum brasileiro fala, fez o Senai, mano. Ele vê que alguma coisa Não, do tem Senai. uma galera cabeçuda lá mesmo. E aí eu fiz curso de aprendizagem industrial em mecânica de usinagem. E aí estudava de manhã no Senai, à noite eu ia para o colégio, para a escola, né, ensino médio. E aí depois eu comecei a fazer mecatrônica lá também. E aí eu estudava de manhã, eu fazia aprendizagem de mecânica de usinagem, à tarde eu fazia mecatrônica e à noite eu ia para o colégio. Então eu passava estudando o dia inteiro, Caraca. assim. Cansadaço, assim. Era 7 horas da manhã eu começava a aula no Senai, lá no Brás, morava na Zona Norte de São Paulo. E ia até, sei lá, 10h30, que é o horário que termina lá. Nossa senhora. Acho que isso veio um pouco do meu pai. Meu pai sempre me incentivou muito a estudar, assim. E aí eu fiz esses cursos, comecei uma faculdade de mecatrônica em São Caetano. Mas assim, esses cursos surgiram por conta de alguma proximidade que você já tinha? Você tinha alguma referência? Ou meio que era a oportunidade que estava na sua frente ali? Cara, referência zero. Meu pai é formado em tecnologia também. É a primeira pessoa da família dele que fez faculdade. E eu fui para uma outra linha porque eu conhecia uma pessoa no colégio que era super próxima, assim, que fazia Senai. Eu falei, cara, o que é esse negócio que você tá fazendo? E aí ele comentou, e aí eu comentei em casa. Meu pai sempre incentivava a estudar, etc. E aí ele falou, filho, vai, é super importante, eu incentivo e tal. E eu fui. Cara, aí prestei e fiz. Aí tinha lá mecânica de usinagem, eletricista de manutenção e marcenaria. E aí eu escolhi mecânica de usinagem. Cara, numa dessa aí de amigo que foi fazer não sei o quê, eu fui parar num colégio agrícola, mano. O ensino médio foi meio que nisso. Olha aí, Apesar cara. do meu pai ter um negócio lá, uma roça e tal,
Meu amigo que resolveu, eu nem sabia que existia isso, ele ia prestar a prova lá, eu conversei disso lá em casa, falei, pode ser legal. Fiz lá, mano. E foi. Mas foi nessa também. Um amigo do nada falou, pô, vou fazer esse negócio. E aí eu fui fazer faculdade de mecatrônica em São Caetano. E nisso eu comecei a trabalhar com 17 anos, quando eu estava no Senai ainda. Aí eu terminei o curso de aprendizagem, fiquei só no curso técnico à tarde. E já tinha terminado o ensino médio. Então eu tinha ainda 1 ano fazendo o curso técnico, já tendo terminado o ensino médio. Tinha 17 anos. E aí tinha um cara que estudava comigo no curso técnico, que trabalhava. Falou, tem uma vaga lá. Você quer trabalhar depois do período? Então, quando eu terminei o ensino médio, eu troquei. O meu curso técnico ficou pela manhã. E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos de mecânico de usinagem numa empresa. Assim. E aí fiquei trabalhando lá junto com essa pessoa, aprendendo algumas coisas lá. E aí no Senai... O que saía, assim, de produto? Cara, era uma empresa da parte de estamparia. Fazia estampagem para poder fazer... Então, na verdade, assim... Eu trabalhava numa seção lá de usinagem a fio. Então, imagina que todos os carros, peças de metal que você conhece, normalmente tem uma prensa grande que entra uma chapa de ferro e tem uma forma. Quando essa prensa bate ali, ela faz aquele molde. Tem uma... Parei de me ouvir, agora voltou. Tem uma máquina... Na verdade, vários processos de usinagem fazem essa forma certinha para poder estampar depois a metal isso. E aí tinha uma seção lá que fazia uma parte mais de precisão lá, de erosão a fio e tal. E esse cara trabalhava nessa seção. E aí eu fui trabalhar junto com ele, assim, de mecânico de usinagem, assim, super, super mão na massa, assim, super chão de fábrica, literalmente. Aí trabalhei lá durante um tempo. No Senai, eu sempre gostei, acho que talvez incentivo um pouco do meu pai, que eu comentei. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso de querer aprender as coisas, estudar. Eu tenho uma característica, pro bem e pro mal, tenho uma característica meio competitiva, assim, também. E aí no Senai tava rolando uma Olimpíada de Conhecimento, um negócio super forte no Senai, assim, um negócio meio cultural, muito forte no Senai. E aí tinha um processo para você participar de uma seletiva para ser do time para participar dessa Olimpíada de Conhecimento. Tinham várias modalidades lá. E aí eu e uns amigos, a gente se inscreveu para uma modalidade lá de manufatura de produção. E aí falou, puta, era meu sonho, porque tinha os cases dos professores que no passado estudavam no Senai e foram para a Olimpíada do Conhecimento e tal. E aí eu participei e entrei no processo, só que para isso eu precisava parar de trabalhar. Na época eu estava ajudando em casa e tal, e aí eu cheguei em casa e falei, pai, cara, passei no processo, na verdade, antes de prestar, eu falei, vou prestar, não sei o que. Ele, não, vai lá, se você passar, depois a gente vê o que a gente faz. E aí, como meu pai já tinha voltado a trabalhar, eu estava ajudando em casa e as coisas estavam um pouquinho melhores. Ele falou, cara, vai lá, enfia a cabeça nisso e estudo, faz bem e vai lá. Aí eu saí do trabalho e fiquei dedicado a esse tema lá no Senai. Puta, foi uma experiência fantástica, assim. A gente participou, acabamos não ganhando, mas foi muito, muito bom. Eu participei de 2 Olimpíadas do Conhecimento, nesse 1 ano que faltava lá. E aí depois teve um processo seletivo na Scania, da Scania, para participar lá. Terminei o curso técnico, comecei a fazer o curso de mecatrônica lá no Senai, inclusive, de São Caetano. E passei no processo seletivo da Scania lá de estágio. Comecei a estagiar lá, fui efetivado e eu trabalhava eu era eletricista de manutenção. Apesar de eu ter feito mecânica de usinagem, técnico e mecatrônica, na mecatrônica tem a parte eletrônica também, eu comecei a trabalhar como eletricista de manutenção. E era uma parte de eletricista de manutenção da parte das fábricas.
E da parte, mundo louco, assim. Eu tô aqui pensando, mano, que horas que ele vai cair um negócio na cabeça dele e vai falar, pô, eu quero fazer... Eu quero ir pra outra área. Cara, se tivesse valendo dinheiro, eu tinha perdido dinheiro, que eu não vou falar, não, mentira. Você falasse, 1º de abril... Essa história aí pouca gente sabe.